E aí, pessoal? Já se pegaram pensando que a vida às vezes parece uma brincadeira sem graça, onde as peças boas ficam de escanteio enquanto as duvidosas parecem levar a melhor? Aquela sensação de que, por mais que a gente se esforce para trilhar o caminho certo, uma força contrária nos puxa para trás, enquanto quem nem se importa com as regras voa livre, leve e solto. Se essa melodia tocou sua alma, pode ficar por aqui, porque este papo é para você. Hoje, a gente vai desvendar uma daquelas dores silenciosas que muita gente carrega no peito. O incômodo da injustiça que parece flutuar pelo ar. Mas relaxa, isso não é só um desabafo no vento, é um aviso tilintando. Existe uma teia invisível, uma força que espreita nos cantos que nossos olhos teimam em não ver. E ela, mais cedo ou mais tarde, acerta as contas. Quer saber quais são os 3 tropeços que essa balança cósmica nunca perdoa? Vem comigo até o final, porque talvez aqui você encontre um alívio para algumas feridas que ainda teimam em não se fechar. E olha, se você curte mergulhar nas profundezas da alma humana e adora uma boa reflexão, já clica no botão de inscrever-se para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Bora lá! Já se pegou pensando no que os seus olhos, essas pequenas esferas no rosto, realmente sussurram sobre quem você é? Não me refiro àquela poesia antiga de que são a janela da alma, mas a algo mais subterrâneo, mais carregado de mensagens ocultas. Dizem que Carl Jung, aquele gênio suíço da mente, uma vez soltou a pérola. A cor dos seus olhos lhe dirá mais sobre você do que você imagina. E essa ideia, apesar de soar simplória, acerta em cheio um ponto que vale a pena ser desvendado. Jung tinha uma sacada. A gente traz dentro de si um baú de imagens e moldes que vem de eras passadas, de muito antes de nossa chegada aqui. Ele batizou essas joias de arquétipos, símbolos universais que moram num cantinho profundo que ele chamava de inconsciente coletivo. Mas o que diacho isso tem a ver com a paleta de cores dos nossos olhos? Bem, os olhos, esses faróis do nosso rosto, desempenham um papel de mestre na forma como a gente enxerga o picadeiro do mundo e como somos lidos por ele. É através do olhar que a gente entrelaça as almas, que a gente dispara raios de emoção, ondas de sensação e até intenções secretas. Tudo isso sem sequer abrir a boca. E a cor dos olhos, por mais que seja uma loteria biológica, pode ser vista também como um estandarte. E estandartes, como Jung bem observou, conversam com uma parte da nossa mente que navega muito além da lógica fria. Eles se comunicam com o nosso porão da mente, o inconsciente. Cada tonalidade pode ser uma ponte para um arquétipo, uma chama, ou até um jeito particular de ser que se manifesta em nós de formas quase imperceptíveis. Não estamos falando de bola de cristal, nem de verdade absoluta, sacramentada. É mais como um espelho encantado, algo que pode te dar um empurrãozinho para decifrar quem você é lá no fundo. É como se a cor dos seus olhos fosse um pedacinho da melodia que sua vida veio tocar aqui. Então, que tal a gente dar uma espiadinha mais atenta nisso? E se o castanho da terra, o verde da floresta, o azul do céu, o cinza da neblina, o âmbar do mel, ou aquele tom tão escuro que beira a noite, tivessem histórias para contar sobre seu jeito de sentir, de pensar, de se enroscar com os outros? Hoje eu te convido para essa viagem, onde cada matiz de olho vai nos guiar por um atalho diferente, repleto de poesia e significado. Mas antes da gente embarcar nessa aventura colorida, um conselho de amigo. Respira fundo, feche os olhos por um instante e deixe sua mente viajar para a cor deles, para a história que eles, quem sabe, estão tentando te sussurrar. Antes de darmos o próximo passo, já deixa sua marca, se inscreve no canal, manda um like e me conta aqui nos comentários. Qual a cor dos seus olhos? Isso é um baita incentivo para a gente continuar desvendando esses mistérios. Agora sim, bora lá. Se seus olhos vestem a cor castanha, talvez você nunca tenha dado bola para o significado que se esconde por trás dessa tonalidade. Muita gente olha o castanho como algo comum, sem brilho extra. Mas a verdade é que essa é uma das cores mais carregadas de simbolismo que existem.
Olhos que parecem madeira ou terra molhada, carregam a força bruta do chão que pisamos. Eles são a imagem da firmeza, da estabilidade, algo que é rocha e porto seguro. É aquele olhar que, sem fazer alarde, transmite uma certeza, um convite silencioso que diz: pode vir, tô aqui para você. Jung, com sua lupa nas almas, falava aos quatro ventos sobre arquétipos, e quem tem olhos castanhos, não raro, incorpora a figura do guardião, alguém que acolhe, que defende, que sustenta os pilares. Pode ser aquela pessoa que não precisa de um palanque para se fazer presente, que emana uma energia que abraça, que inspira respeito só pelo jeito de enxergar o mundo. Esses olhos também têm um cordão umbilical com o instinto mais puro. São olhos que farejam, que sentem a brisa antes mesmo da mente processar. Há quem, com um olhar desses, entre num cômodo e capte a atmosfera no ar, sem que ninguém precise abrir o bico. E por trás dessa couraça de força, muitas vezes, mora uma sensibilidade que não se exibe, mas que se sente na pele. Quem tem esses olhos cor de terra costuma carregar uma espécie de sabedoria que não veio dos livros, uma maturidade que brota de dentro, mesmo em gente que acabou de sair da adolescência. É como se já tivessem o mapa da mina, sem ter que provar nada para a plateia. São olhos que se prendem à família, aos costumes, às raízes que nos sustentam. Pessoas com essa tonalidade tendem a valorizar laços que são profundos, a lealdade que não se dobra e a sensação de que pertencem a um ninho. Não curtem muito a casca, o superficial. Gostam de sentir que estão erguendo algo que faz sentido, que tem propósito. E claro, há uma chama nesses olhos, uma intensidade que não berra, mas que se revela na presença, no olhar que não desvia, no jeito de ouvir de verdade, de estar ali, por inteiro. Olhos azuis. Ah, esses costumam roubar a cena. Talvez por serem mais raros em algumas partes desse nosso mundão. Talvez por aquela aura meio de outro plano, quase um feitiço. Mas o que poucos notam é que essa cor, além de ser um espetáculo, carrega um simbolismo que é um peso pesado. Se os olhos castanhos nos fincam na terra, os azuis nos convidam a flutuar no céu, nos domínios das ideias que voam, dos sonhos que se espalham e do invisível que nos cerca. Gente com olhos azuis, muitas vezes, encarna o arquétipo do sonhador. Alguém que tem um pé na realidade e o outro, bem, o outro já está imerso num universo particular, profundo, bordado de pura imaginação. Esse tipo de olhar costuma ser um mergulho para dentro. É aquele olhar que sonda, que sente cada fibra das coisas com uma intensidade que transborda, mas que, não raro, guarda tudo para si. São almas que se dobram em reflexões, que ponderam cada passo antes de se lançar, e que têm uma conexão visceral com o emaranhado das emoções. Olhos azuis também trazem consigo um toque de melancolia, que tem sua própria beleza, não aquela tristeza que pesa, mas uma sensibilidade que consegue encontrar poesia até nas feridas da vida. Quem tem um olhar desses costuma ser um camaleão da empatia. Sente o que o outro sente. Capta o clima de uma prosa só pela expressão de quem fala. Existe também um quê de idealismo nesse olhar azul. Uma sede de que o mundo se vista de justiça, de beleza, de leveza. Pessoas com olhos azuis podem de vez em quando parecer distantes, mas não confunda com frieza. É que elas moram num mundo interior rico demais, um oceano de pensamentos, de sentimentos e de laços que nem sempre se traduzem em palavras. É o tipo de olhar que carrega 1000 histórias, mesmo quando mergulhado no silêncio, que enxerga além do que se mostra, que se conecta com o que não se vê, com a intuição, com a arte, com o sagrado. Não é à toa que muitos com esses olhos acabam navegando por mares mais criativos, curativos ou espirituais. Esse olhar é um convite à pausa, à escuta atenta e à redescoberta da beleza nas coisas mais despojadas. Olhos verdes têm uma magia difícil de descrever. Não são tão comuns quanto as estrelas no céu, mas quando aparecem, é impossível não virar a cabeça. É uma cor que chama a atenção, mas não com um alarido.
É mais como um ímã silencioso que prende o seu olhar, sem que você saiba direito o porquê. Essa cor é um caldeirão, onde o azul da calma encontra o amarelo da energia. E talvez por isso, quem tem olhos verdes carrega um quê de balança entre os extremos. Razão e o pulsar do coração, presença que preenche e mistério que intriga, a luz que guia e a sombra que guarda segredos. Jung, com sua lente mágica, enxergaria nesse olhar o arquétipo do alquimista, aquele que transmuta, que passeia entre os mundos e desvenda a sabedoria na mistura de tudo. Pessoas com olhos verdes, muitas vezes, são vistas como enigmas ambulantes, não porque gostem de esconder o jogo, mas porque têm uma profundidade que não se revela no primeiro aceno. É o tipo de olhar que ouve mais do que fala, que observa a paisagem antes de dar o primeiro passo e que guarda respostas lá no fundo, sem precisar soltar fogos de artifício. Ao mesmo tempo, há uma vida pulsando nesses olhos, uma energia que atrai, que instiga, que não deixa ninguém indiferente. São almas que gostam de sentir a vida em cada fibra, mas sem perder o timão, que mergulham fundo, mas sempre voltam à superfície com um tesouro novo nas mãos, como se extraíssem a essência das experiências. Existe também um elo com a natureza, não só com as matas e as paisagens que nos rodeiam, mas com o instinto selvagem, com a cura que brota do chão, com os ciclos que movem tudo. Pessoas com olhos verdes carregam um quê de curador, mesmo que não assinem um diploma nessa área. Muitas vezes, só a presença delas já acalma a tempestade ou dispara reflexões profundas. E claro, há um charme natural, não aquele que se veste de exibicionismo, mas uma presença que é pura verdade, uma sensualidade que flui da conexão com o próprio corpo e com a voz da intuição, uma beleza que não busca aprovação, mas que se impõe pela honestidade do olhar. Olhos verdes são assim, quietos, mas com um poder que fala alto, carregam tanto a delicadeza quanto a coragem. E quase sempre trazem histórias. Histórias que nem sempre são contadas, mas que a gente sente só de encarar. Olhos cor-de-mel, também chamados de âmbar, têm uma peculiaridade que os torna únicos. Não são só castanhos, nem só verdes, nem puramente dourados. São um pedaço de tudo isso ao mesmo tempo. Ora se acendem em tons mais claros, ora mergulham em sombras mais escuras, tudo dependendo da luz que os toca, do momento que vivem, do humor que os habita. E essa dança de cores já entrega um bocado sobre quem carrega essa tonalidade no olhar. Essa é uma cor que vibra, que exala calor, que pulsa em constante movimento. E quem tem esses olhos geralmente irradia uma energia que faz o ambiente tremer. Gente que não passa despercebida, que chega e muda a atmosfera, mesmo que não diga um "ah". Pessoas com olhos cor-de-mel costumam ter aquele brilho que fisga, que encanta, que atrai as almas para perto sem que elas entendam bem o motivo. Esse olhar é o retrato do arquétipo do encantador. Alguém que vive com o peito aberto, que extravasa o que sente com uma intensidade que contamina e que inspira a vida nos outros só por ser quem é. É um olhar que transborda a presença, mas sem esforço, que ilumina, mas sem ofuscar a luz alheia. Geralmente, são pessoas que vivem na espontaneidade, com uma alegria que se espalha como fogo. Mesmo quando quietas, emanam uma leveza que transforma o ar ao redor, e ao mesmo tempo, uma profundidade que não se esgota. Não é uma alegria vazia, superficial, mas algo que brota da verdade, de alguém que já sentiu, que já viveu, que já aprendeu a lição. Olhos cor-de-mel também são um farol da curiosidade natural. São almas que adoram desbravar o saber, de experimentar o novo, de criar pontes com outras realidades. Têm uma mente aberta como um livro, uma alma que não para quieta e uma sede insaciável de crescer. E no amor, no amor, elas são um furacão. Entregam-se de corpo e alma. Quando confiam, mergulham no oceano da verdade. Quando se afastam, é porque a essência daquele laço se perdeu no caminho. Esses olhos também carregam um pedacinho do sol. Representam luz que aquece, calor humano, um brilho pessoal que não é estático.
É uma luz que dança, que muda de tom, que reflete o vai e vem do momento. Quem tem olhos cor de mel traz consigo um olhar que expressa cada emoção, pura energia e uma doçura que tem sua firmeza. Um olhar que diz, eu estou aqui por inteiro de verdade. E isso, nos dias de hoje, é coisa rara. Olhos cinzentos são uma raridade e talvez por isso trazem consigo uma atmosfera que é de outro mundo, meio etérea, meio distante, como se tivessem vindo de um tempo esquecido, de um lugar longínquo. Quem tem esses olhos, em geral, nem precisa abrir a boca para ser notado. O olhar já tece a própria história. Essa cor carrega a essência do arquétipo do eremita, aquela figura que observa o mundo de fora, que se recolhe não por timidez, mas por uma sabedoria que brota do silêncio. Pessoas com olhos cinzentos costumam ser como poços sem fundo, quietas e com uma consciência afiada do que sentem, mesmo que nem tudo seja julgado para o lado de fora. É um olhar que pondera, que disseca, que captura detalhes que muita gente deixa passar voando. Há um quê de detetive nesses olhos, como se fossem capazes de ver além da fachada, de ler as entrelinhas, de decifrar o que não foi dito, mas que se esconde ali. Mas ao mesmo tempo emana uma certa neutralidade emocional. Não é que essas almas sejam de gelo, muito pelo contrário. Elas sentem demais, mas aprenderam desde cedo a guardar, a processar, a macerar. O mundo das emoções é forte, mas está sob rédeas. É como um espelho d'água. Parece calmo, mas sua profundidade é imensa. Almas de olhos cinzentos costumam ser donas de uma inteligência que sussurra, muitas vezes voltada para os labirintos da análise, da filosofia ou da criação. São ouvintes de ouro. São aquelas que realmente param para prestar atenção, que escutam não só o que sai da sua boca, mas o jeito como você solta as palavras, o que você evita dizer, o que você mostra sem nem perceber. Esse olhar também carrega um véu de mistério. Quem divide a vida com alguém de olhos cinzentos sabe. Leva um tempo para desvendar de verdade. É preciso conquistar a confiança, semear a verdade. E quando o muro cai, o que se revela é uma alma de tirar o fôlego, leal até a medula, e com uma sensibilidade que desarma. Mesmo que por fora continue a exibir sua calma e seu jeito de quem está longe, essa é uma cor que fala de transição, do meio termo entre a noite e o dia, entre a luz e a sombra. E por isso, quem tem olhos cinzentos, via de regra, navega com maestria entre os opostos. Razão e o coração pulsante, ação e o doce silêncio, o abraço e a solidão. Olhos cinzentos são como a neblina da manhã. Não revelam tudo de cara, mas guardam uma beleza rara para quem sabe aguardar. Olhos pretos, ou aqueles tão escuros que parecem sorver toda a luz, carregam uma força que é de outro mundo. Eles são abismos profundos, densos, quase como um universo inteiro guardado dentro daquele olhar. Quem tem olhos assim costuma impressionar sem fazer alarde, porque esse olhar tem um magnetismo que não dá para ignorar, uma gravidade própria. Esse tipo de olho está ligado ao arquétipo do feiticeiro ou do sábio das sombras, uma figura que pulsa poder, que conhece seus próprios limites, que entende as forças invisíveis que dançam dentro e fora da gente. É um olhar que não entrega o jogo, mas que sabe tudo, que já viu de tudo. Pessoas com olhos pretos têm uma presença que preenche o ar, um silêncio que impõe respeito, quase impenetrável. Não é fácil decifrar o que se passa na mente delas, porque elas mesmas parecem guardiãs de segredos insondáveis. Mas é justamente isso que faz desse olhar um oceano de fascínio, sua intensidade e sua profundidade que nos puxam para o desconhecido. Esse tipo de olhar revela uma alma que domina o autocontrole e o autoconhecimento. Alguém que não se dobra com facilidade, que sabe onde quer chegar e que carrega uma energia poderosa que pode tanto proteger quanto transformar tudo ao redor. No palco social, almas com olhos muito escuros como um ímã costumam ser líderes natos, mesmo que não busquem essa coroa. Elas emanam autoridade,
uma confiança que se espalha e um toque de mistério que atrai as pessoas como borboletas. É como se o olhar delas dissesse em voz baixa: eu sei mais do que você imagina. Mas por trás dessa intensidade também pulsa uma sensibilidade que é um abismo. Muitas vezes, quem tem olhos pretos vive um cabo de guerra interno entre a força que precisa mostrar ao mundo e a vulnerabilidade que guarda as 7 chaves. É um equilíbrio delicado, uma dança que oscila entre a luz e a sombra. Olhos pretos são, acima de tudo, um convite para arrancar as camadas e olhar além da casca. Eles desafiam quem está do outro lado a desvendar o que se esconde, não só no outro, mas nos próprios labirintos da alma. Agora que a gente já passeou pelas principais paletas de cores dos olhos, vale a pena aprofundar um tiquinho mais no que Carl Jung quis nos dizer quando soltou aquela pérola de que a cor dos seus olhos revela mais do que você imagina. Jung acreditava que lá no fundo de cada alma mora um inconsciente coletivo, um imenso caldeirão fervilhando de imagens, símbolos e padrões que são como um mapa universal e que, sem a gente perceber, moldam nosso jeito de ser. Ele batizou essas imagens, que se repetem em todos nós, de arquétipos. Quando a gente fala da cor dos olhos, não estamos apenas observando a pigmentação, mas como essa cor pode, sutilmente, ser um símbolo de um desses arquétipos que moram dentro da gente. É como se o seu olhar fosse um espelho mágico, refletindo um pedaço profundo da sua essência, dos seus anseios, das suas forças ocultas e até dos seus recantos mais sombrios. Por exemplo, o olho castanho, com sua raiz fincada na terra, traz o arquétipo do guardião, aquela figura que se ergue forte e protetora. O olho azul, com sua ponte para o céu e o invisível, se conecta ao sonhador, a alma que flutua entre o que é real e o que é puro devaneio. Isso não é uma sentença que diz que todo mundo de olhos verdes é um alquimista nato, ou que quem tem olhos cinzentos nasceu para ser um eremita. Mas a cor pode ser uma pista, um sinal para entender as tendências que nos habitam, os jeitos de sentir e de tecer laços com o mundo. Jung nos convida a lançar um olhar mais atento para dentro de nós, usando símbolos como a cor dos olhos para desvendar nossa própria história de um jeito mais profundo. É um convite para sair do óbvio, para descobrir que por trás da casca que vemos mora uma história viva, uma essência que pulsa. Então, da próxima vez que você se flagrar no espelho e seus olhos se encontrarem, repare na cor. Lembre-se, eles podem estar contando algo sobre quem você é, sobre o que te move e sobre a energia que você lança no ar. Cada tonalidade carrega consigo uma vibração, um jeito de ver o mundo, de sentir a vida e de se conectar. Olhos castanhos nos narram histórias de força e porto seguro. Olhos azuis sussurram sobre profundidade e sonhos que voam. Olhos verdes nos revelam um equilíbrio e um mistério. Olhos cor-de-mel nos aquecem com calor e movimento. Olhos cinzentos nos convidam ao silêncio e à sabedoria. E olhos pretos nos seduzem com intensidade e poder. Mas o que realmente importa é ter em mente que nenhum olhar é um troféu, nem um castigo. Cada um é um universo, único como cada alma que respira neste planeta. A verdadeira beleza se esconde na dança desses significados, na riqueza das histórias que cada um carrega no seu íntimo. Então, da próxima vez que seus olhos encontrarem os de alguém, ou os seus próprios no reflexo, tente ir além da cor. Procure sentir a energia que paira ali, o que aquele olhar tenta dizer sem proferir uma única palavra. Porque no fim das contas, a cor dos seus olhos é apenas a porta de entrada. A verdadeira viagem acontece quando a gente ousa atravessá-la e desvendar o mistério, a força e a beleza que florescem dentro de nós. Ufa! Que mergulho profundo a gente deu juntos, não é? Percorremos as profundezas do olhar, desvendando as cores dos olhos e os segredos que elas sussurram sobre a nossa alma. Tudo isso sob a lente do mestre Jung. Espero que essa viagem tenha acendido uma faísca de autoconhecimento aí dentro. Agora, me diz uma coisa. Qual parte dessa jornada mais te tocou? Que revelação te fez pensar? Deixa seu comentário aqui embaixo.
porque sua visão é um presente pra gente. E se essa conversa fez sentido pra você, se sua alma vibrou, deixa um like, se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos e compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, a gente pode espalhar essa luz e essa curiosidade pelo mundo. Até a próxima, e que seus olhos continuem a ser um farol de autodescoberta.